Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo da evolução do balcão que eu estou fazendo da minha estação para a serra telescópica e vou embutir ali também a furadeira de bancada. Eu havia dito que ia fazer em 3 vídeos, talvez eu tenha que fazer em 4, porque é muito detalhe, muito passo ali, muita informação e eu estou procurando passar o máximo de informação para que vocês consigam se inspirar e fazer o balcão de vocês. Claro que cada um tem o seu estilo, cada um tem sua forma de trabalhar, eu estou procurando passar da forma que eu trabalho, da forma que eu aplico aqui as técnicas. Se alguém quiser deixar aqui embaixo nos comentários alguma outra técnica de forma diferente, vai ser bem-vindo. O importante aqui, na verdade, é compartilhar conhecimento. Do mais, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Muito bem, aqui eu tenho o meu balcão, eu tenho aqui desse lado 720 milímetros aqui até essa ponta aqui, essa área aqui que eu vou trabalhar o encaixe aqui dos trilhos. Eu estou usando aqui um software, o SketchUp Pro 2023, para poder me orientar. Eu poderia fazer esses cálculos na mão, mas aqui no software fica mais preciso para eu colocar os trilhos aqui e ter certeza aonde eu vou colocar, em que lugar aqui, para que fique todos eles iguais, ou seja, em todos os lugares que eu vou colocar gavetão, as gavetas, eu vou colocar o trilho na mesma distância, para depois ficar mais fácil, para eu poder desenhar as gavetas e colocar aqui certinho dentro desse espaço aqui, para não ter problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa área aqui, então eu venho aqui, marco de um lado, marco do outro, e vou fazer o que? Vou clicar aqui com a tecla esquerda do mouse e vou fazer uma divisão. Então veja, eu vou ter 3 gavetas, a parte de cima, a do meio e a de baixo. Ali é que vão entrar 3 tampões, 3 compartimentos ali para poder colocar o meu gavetão. Eu vou clicar aqui, fiz as marcações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa métrica aqui e verificar aonde eu marquei a primeira, aqui. Vou marcar aqui para eu ter uma referência. Venho para a minha segunda, marco aqui para eu ter uma referência. Pronto, aqui eu já tenho 3 espaços aqui onde eu vou encaixar essas minhas gavetas. Então o que eu vou fazer agora para poder ver onde eu vou colocar o trilho? Para depois eu vir desenhando as gavetas aqui e depois posicionar os trilhos de forma correta lá na gaveta, para eu poder encaixar e não ter problema de diferença aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou clicar com a tecla direita, vou clicar na linha, perdão, clico com a tecla direita e peço para dividir. Quero dividir em 2 partes. 2 segmentos. Então eu clico aqui, venho com a minha fita métrica aqui e vou fazer a primeira marcação. Aqui é que vai ter que entrar o primeiro trilho. Venho aqui agora na segunda parte onde eu quero colocar o meu trilho, dividir, peço em 2 compartimentos, venho com a fita métrica aqui e me posiciono aqui. Isso eu só estou criando uma referência para eu poder colocar os trilhos. E aí eu vou fazer a mesma coisa na terceira gaveta. Clico aqui com a tecla esquerda, venho em dividir, 2 segmentos, e coloco aqui com a fita métrica mais uma linha aqui. Então eu sei que agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que pôr o meu trilho nessas linhas aqui. Então eu vou aumentar aqui e vou colocar o meu trilho aqui nesse segmento aqui. É claro que depois eu vou ajeitar, mas assim... quando eu for movimentar aqui, eu vou marcar 1 milímetro aqui para dar uma recuada de 1 milímetro, mais ou menos, para que todos os meus trilhos tenham essa folga aqui de 1 milímetro, porque depois quando eu vier aqui com uma parte que fica fechada aqui no trilho, depois eu mostro lá no trilho, ele praticamente vai encostar aqui no meu tamponamento, aqui na minha tampa da gaveta, para eu poder fechar e ela encaixar, travar, porque aqui o trilho tem uma trava, 95 centímetros aqui, de uma ponta na outra, naquelas travas que eu coloquei lá, justamente para quê? Para que o trilho tenha um suporte aqui. Existem trilhos maiores, de 60, de 70, são trilhos mais difíceis de eu achar. Então eu acabei optando desta forma. Vou colocar aqui a gaveta de 55 milímetros e venho aqui até 70 centímetros aqui, vou deixar essa folga aqui, vou procurar concentrar o peso mais para esse lado.
e para eu ter a gaveta até aqui um pouquinho mais funda, até porque o espaço lá onde eu estou colocando, se eu vier até o fundo, eu não consigo abrir ela aqui, porque eu não vou ter espaço para abrir toda a gaveta. Então eu preciso ter também essa dimensão lá no meu lugar, no local onde essa mesa vai ficar, para eu poder também trabalhar. Então o que eu vou fazer? O trilho, ele tem esses buraquinhos aqui, na parte de trás aqui dele também, aqui tem esses buraquinhos aqui, que serve para quê? Para eu alinhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu trilho aqui no centro, bem aqui no centro. Eu vou marcar o trilho e vou mover. Então eu vou colocar ele bem aqui no centro, ele mesmo se posiciona. Então aí eu sei que eu vou colocar ele bem aqui no centro dessa linha. E isso eu vou repetir esse processo para todos os demais. Então eu vou pegar o trilho, o outro trilho onde eu quero colocar, eu aumento aqui, ó, e encaixo ele aqui no meio. Vou dar uma recuada de 1 milímetro, aqui tem estou recuando 2 milímetros, aqui embaixo marca aqui 2 milímetros, eu estou recuando 2 milímetros em todos eles. E aí eu venho e faço a mesma coisa para o segundo trilho. Vou copiar ele aqui e vou posicionar ele aqui no centro. Recuar. Dois milímetros, está marcando aqui para mim. Pronto, eu tenho todos os trilhos aqui posicionados. Os 3 principais trilhos que eu vou colocar. Aqui eu não lembro o quanto que eu recuei. Eu vou dar uma olhadinha. Dois milímetros. Pronto. O que acontece? Todos os meus trilhos vão estar com recuo aqui de 2 milímetros dessa vértice, para quando eu fechar aqui as gavetas, elas conseguirem travar e não ficarem soltas. Isso eu vou repetir para todos os travessões. Aqui vai mais 3 trilhos. Vou usar essas medidas para transferir para cá. E desse lado aqui, como eu vou colocar uma outra gaveta, para poder colocar o lixo, depois quando eu for chegar nessa parte aqui eu paro e explico novamente, mas é praticamente isso que eu vou fazer, são esses cálculos aqui que eu vou colocar no software, para quê? Para facilitar a minha vida, porque aqui eu sei aonde eu vou colocar o meu trilho e depois fazer os cálculos da gaveta. Como é que eu vou fazer os cálculos aqui da gaveta agora para eu poder ter uma noção da onde eu vou colocar? O que vai acontecer? Essa parte aqui do trilho, ela sai, ela vem para frente. Então eu sei que eu vou ter esta área aqui para trabalhar, daqui aqui, que vai dar o quê? 240 milímetros. Essa é a minha primeira tampa. Então é essa área que eu vou trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, para poder desenhar aqui a gaveta, depois eu mostro essa parte da gaveta, eu não vou usar a gaveta, a parte de dentro, os 240 milímetros. Então eu vou pegar aqui uma distância que eu quero, mais ou menos eu vou marcar aqui com a fita métrica, eu vou colocar aqui, vou pôr 10 milímetros, 1 centímetro daqui, e venho aqui embaixo e marco para cima 10 milímetros também. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui esse recurso para eu saber qual é a distância da minha gaveta. Ela vai ter aqui 230 milímetros. Pronto, tá mostrando ali, ó, 230 milímetros aqui. O que é esses 230 milímetros? É a gaveta. Então eu sei que eu tenho espaço aqui para poder desenhar uma gaveta com essa parte aqui. E 1 centímetro eu vou ter de tamponamento, ou seja, de tampa da parte da frente. De profundidade eu vou ter 230 milímetros de profundidade. Depois eu vou começar a desenhar ela aqui, respeitando, claro, essa distância aqui do trilho, que vai ter que ser lá do outro lado a mesma coisa. Para quê? Para que a gaveta ela comece a partir daqui. Então eu tenha esse espaço para poder encaixar o meu trilho. E é assim que eu vou fixar agora o trilho lá na bancada. O que eu fiz? Eu cortei uma chapa com 12 centímetros. Então eu vou encostar a chapa aqui desse lado aqui, para dar esse espaço de 12 centímetros. E aqui embaixo a mesma coisa. E depois, para eu saber quanto vai a distância dessa primeira linha aqui que eu marquei até a minha segunda linha, ou seja, aqui. Deixa eu vir para cá. Pronto, aqui eu vou conseguir medir. Então eu venho aqui, ó, desse primeiro risco que eu fiz até o segundo risco. Eu tenho 240 milímetros. Então o que vai acontecer aqui?
eu vou fazer esse risco, vou pegar esse risco aqui, vou medir 240 milímetros para cima e vou riscar ele aqui. Aqui em cima, eu tenho que ter a mesma distância daqui para cá, 240 milímetros, desse risquinho até esse daqui, porque são as mesmas distâncias. Então, como a gaveta vai estar dividida em 3 partes, eu vou usar uma parte aqui para cima e uma parte aqui para baixo, a mesma coisa aqui. E depois eu vou desenhando ela, porque eu vou ter que regular aqui, que eu quero um espaço aqui de uma gaveta para outra, de um tampão para o outro, eu quero de 3 milímetros aqui. Então ele vai ficar com uma folga, e a hora que eu for desenhar essa parte aqui, eu explico novamente, para que vocês entendam como é que é feito esse processo. Claro que eu não estou entrando em detalhe todo como é que eu faço, os comandos, porque não é o objetivo mostrar o software, né? Como utilizar o software. Isso eu posso depois até fazer um vídeo lá na frente e mostrar como é que usa o software. Aqui no software, para eu poder calcular certinho aqui a distância das gavetas, para que elas fiquem com a mesma distância e eu consiga colocar ela numa posição mais uniforme, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, no usar o software, vou fazer um risco aqui, para poder calcular o que? O meio dessa gaveta. Então eu venho aqui, divido em 2, deu 99 milímetros. O que eu faço? Eu venho aqui dentro do aplicativo e risco, que está por trás aqui, não está dando para ver, mas aqui eu estou bem no centro aqui, ó, bem no centro do trilho. Então o que eu faço? Como eu já tinha riscado o trilho, já tinha explicado como eu coloquei o trilho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse risco aqui na gaveta, na lateral dos dois lados, e vou colocar aquela outra parte que sai, que é a parte que a gente vai usar, que fica instalado aqui, esse miolinho aqui, que fica instalado na gaveta. Bom, e agora aqui na prática, como é que funciona? Eu tenho aqui uma chapa que eu cortei, que tem exatos 12 centímetros aqui, que é os 12 centímetros que eu preciso fazer essa risca aqui, vai ser minha linha de orientação para poder colocar o trilho. E aqui a mesma coisa. Como o trilho vem mais ou menos até aqui, eu só preciso riscar essas duas partes. Agora eu vou fazer o risco do meio. O risco do meio, lembra que eu tinha marcado da base até a parte que eu tenho que marcar, é 36 centímetros. Então eu venho aqui e risco 36 centímetros aqui. E nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui o meu metro e vou marcar 36 centímetros aqui também. E vou traçar um risco de lá para cá. O que eu vou fazer aqui? Com a ajuda de um esquadro, só vou posicionar aqui para ver se está no esquadro. Está certinho. Então eu posso riscar aqui em cima e lá embaixo. Então eu risco aqui e risco aqui. Pronto, eu tenho aqui a posição onde eu vou colocar os meus trilhos. Para medir aqui em cima, o que acontece? Eu tenho 12 centímetros na parte de baixo e na parte de cima para cá eu também tenho que ter 12. Como eu já tenho essa chapa aqui, que é onde vai ficar a furadeira de bancada, o que eu vou fazer? Como eu tenho aqui um espaço, eu vou apoiar lá na base e vou marcar 12 centímetros aqui. E vou transferir esse risco para lá com a ajuda de um esquadro. Eu vou pôr a minha madeira aqui, com a ajuda de um esquadro, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui o esquadro para ver se a madeira está correta. Encosto aqui na base, pronto, a madeira aqui está correta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco aqui e vou fazer um risco aqui. Eu tenho a mesma distância de 12 centímetros aqui em cima e lá embaixo e a mesma coisa aqui. Bom, e agora como é que eu vou posicionar o trilho aqui? Eu risquei aqui e risquei lá embaixo. Eu vou soltar aqui o meu trilho. Desse lado tem uma presilha. Eu vou puxar essa presilha e vou tirar essa parte aqui para eu poder enxergar o meu trilho. Daí eu volto ele aqui, puxo essa parte para trás para eu poder enxergar esses buracos aqui, esse outro buraco que tem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui na metade dessa risca. Lembra que lá no software eu havia colocado aqui 2 milímetros de recuo do meu trilho? Então eu vou fazer um risquinho aqui, vou posicionar o meu trilho bem aqui atrás desse risco, lá atrás eu alinho também, e aqui eu já tenho o alinhamento dele. Então ele está bem aqui no recuo de 2 milímetros e bem na metade aqui das minhas bolinhas aqui do encaixe onde eu vou poder parafusar. Olha aqui, ó. Bem no meio, onde eu vou parafusar, e aqui bem na posição de 2 milímetros.
Então eu vou fazer o quê? Eu vou fixar isso daqui com uma cola instantânea, os 3 trilhos, vai ser o mesmo processo. Depois que eu fixar os 3 trilhos com a cola instantânea, eu vou vir com o parafuso aqui, vou colocar nessa parte aqui. Por que essa parte? Porque essa parte aqui, se de repente eu precisar trazer o trilho um pouquinho para frente, ele consegue mover, porque ele tem como se fosse um eixo aqui, uma parte que eu consigo dobrar. Então é aqui que eu vou parafusar, e se eu tiver certo, depois tiver tudo ok, aí eu venho e uso esse próximo furo aqui para poder fixar ainda mais o trilho. Então eu vou fazer esse mesmo processo, esse mesmo alinhamento para os demais trilhos e vocês vão acompanhando. Vou colocar um parafuso aqui e nos demais a mesma coisa. Essa parte aqui, ela levanta. Então, se de repente eu colocar o parafuso aqui e cortar errado ou cortar um pouco diferente, alguns milímetros, a tendência é ele vir para fora se de repente eu cortar menor a gaveta. Então, aí ele reposiciona aqui. Então, eu tenho esses furos aqui justamente para poder ajustar. Depois que tiver tudo certo, que eu encaixei as gavetas, eu tiro elas novamente e refaço aqui o aparafusamento para poder deixar ela bem rígida. Eu coloquei aqui uma cola instantânea para poder deixar bem forte aqui e eu não perder a posição. Claro que ela vai me auxiliar aqui na fixação. Então eu vou usar um parafuso aqui e nos demais aqui atrás e depois eu parafuso lá na frente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui do metal, que é a parte que vai parar. Eu vou entrar com ela aqui no trilho novamente. Já senti um clique, ele vai entrar e vai travar, como se eu estivesse travando o gavetão aqui para ele não sair. Essa folga que eu deixei aqui, o que acontece? É na hora que eu colocar aqui a gaveta, que eu colocar o tampão vai bater aqui nessa chapinha de metal e vai empurrar ela para dentro e vai travar ela para lá, para não ficar solta e aberta. E eu vou fazer isso para os demais agora. Alinho ela aqui no trilho e empurro. Já travou, tá vendo? Eu venho e travo ela ali. Para eu ter uma noção se está certo aqui o meu posicionamento, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um nível e vou verificar se está nivelado. Nesse caso, está totalmente nivelado, os 3 estão na mesma situação. Se por acaso tivesse um pouquinho aqui, marcando a bolinha aqui próximo do traço, não teria problema nenhum também, em poucos milímetros. O ideal é que fique 100%. Se tivesse torto, agora é hora de eu corrigir. Então dá tempo de eu tirar e refazer, não teria problema nenhum. Posiciona correto enquanto dá tempo, para que depois você não tenha nenhum desconforto na hora de colocar as gavetas. Então aqui está certo, eu medi os três estão na mesma situação, mas se porventura um deles estivesse torto, é nesse momento que eu faço a correção, tiro e realinho ele para não ter problema. Pronto, eu coloquei aqui em todos que vão gavetão. Ali onde vai a furadeira e aqui o outro gavetão. Essa parte maior aqui vai um gavetão de 1,5 m mais ou menos, são 3 gavetas. E aqui vai entrar as gavetas onde vai ficar a furadeira de bancada. Depois essa parte aqui, onde está aparecendo aqui os trilhos, vai entrar uma carenagem aqui, eu vou usar um compensado aqui de 15 milímetros e vou tampar essa lateral, então essa parte aqui vai começar a ser escondida, ela não vai aparecer. E aqui agora a gente vai fazer as gavetas para poder encaixar todas elas. Então vou fazer agora essa caixa aqui e vocês vão me acompanhar o passo a passo aí. São cortes, apenas cortes, então eu vou fazer os cortes já com as medidas e vou mostrar no time-lapse também a montagem da caixa. Depois que a gente tiver com a caixa pronta, a gente vem aqui, posiciona ela no trilho para poder encaixar ela e fazer esse posicionamento aqui para que eu consiga vir para os demais aqui e ir finalizando essa parte aqui. Claro que aqui ainda tem as madeiras que vão fazer o tamponamento aqui para fechar e dar um bom acabamento. Eu só estou fazendo as gavetas primeiro para depois vir fazer o acabamento. Ou seja, tem bastante coisa aqui para a gente fazer nesse balcão aqui. E se você observar, eu estou só com a parte de baixo aqui mostrando. Se eu vier aqui e pedir para ele me mostrar tudo,
exibir tudo, eu tenho toda a parte de cima ainda para fazer, ou seja, tem muito trabalho ainda para fazer, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo concluir aí o projeto. Pronto, os gavetões, eles foram desenhados e foram colocados lá na base, conforme eu mostrei no vídeo anterior. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse gavetão aqui, vou explicar como é que eu faço o gavetão, quais são as medidas que eu vou fazer, e vou explicar nos demais ali, nas demais posições, para eu poder ir colocando. Eu só estou adiantando aqui, porque como é muita gaveta, para o vídeo não ficar muito longo e colocar informação repetitiva. O que acontece? Eu já fiz aqui o gavetão. O gavetão, o que acontece? Eu tenho aqui já os trilhos que foram colocados aqui. Colocaram na mesma distância do outro. O que eu fiz? Fiz os desenhos da chapa de 15 milímetros. Eu vou voltar aqui. Pronto. Voltei aqui a minha caixa, onde vai o cesto do lixo. Respeitando o quê? A distância aqui desse trilho. Que se eu colocar aqui para fazer o cálculo, eu vou ter aqui 12 milímetros. Então são 12 milímetros aí de distância. E deste lado, a mesma coisa, 12 milímetros aqui. O que eu fiz nesse projeto? Por conta das madeiras que eu posso jogar dentro do cesto de lixo, para não ficar muito pesado, eu coloquei 2 trilhos de cada lado para reforçar aqui um pouquinho a estrutura. Então como é que eu vou fazer agora? Eu vou usar as medidas aqui dessa caixa para fazer essa madeira aqui, esse madeiramento. Ele tem aqui de distância daqui para cá 574 milímetros. Eu tenho de altura 380 milímetros aqui de altura. E tenho que descontar também aqui essa chapa de 15 milímetros para ficar aqui mais ou menos na mesma altura da base aqui do chão. Que se eu pegar aqui e mostrar, eu vou ter aqui, quer ver? Eu vou ter 48 milímetros de distância aqui dessa basezinha aqui para o meu chão, para ele poder ficar um pouco mais elevado. Muito bem. Opa, muito bem. O que acontece? Eu fiz aqui também a mesma coisa, o trilho, e eu desenhei aqui a metade desse trilho para eu ter uma referência. Então o que eu vou fazer para ficar mais fácil aqui para eu poder fazer essa instalação do trilho depois aqui na caixa, nessa caixa aqui, para ficar na mesma linha do trilho. O que eu faço? Como eu tenho aqui o risco no meio, eu vou medir esse meio até o chão, ou seja, até a base lá, já colocado a chapa de 15 milímetros na base. Então eu venho aqui, dou uma afastadinha, eu tenho aqui 10 milímetros, perdão, 100 milímetros, que dá um total de 10 centímetros. O que eu faço? Eu venho aqui em cima também a mesma coisa. Venho aqui nessa metade, venho aqui nessa ponta e trago para cá. Então aqui eu tenho 55 milímetros. Daqui do topinho até a metade, onde eu vou riscar na lateral da gaveta. E aqui embaixo, a mesma coisa. Eu vou riscar aqui na lateral da gaveta. Para quê? Para que depois eu venha com um outro trilho, onde vai ficar grudado aqui na caixa, e eu vou mostrar isso lá na prática, que eu vou fazer o quê? Eu vou centralizar ali nos buraquinhos do trilho, para ficar na mesma linha, para que quando eu vá encaixar isso daqui no trilho, ele entre certinho. A margem de erro aqui, muito pequena, de 1 a 2 milímetros no máximo, porque se eu tiver muito fora do esquadro aqui, os ângulos estiverem errados, não tiverem a 45 graus, eu não vou conseguir encaixar essa caixa aqui, e na hora que ela entrar no trilho, ela entra forçada, você acaba forçando muito, você acaba quebrando o trilho e saindo as esferas lá do trilho. Isso já aconteceu comigo, logo lá no início, quando eu comecei, eu não usei software, quis fazer tudo no olho, fiz errado, e acabei tendo problema na hora de encaixar. Então o que eu fiz? Eu preferi optar pelo software, aqui no caso eu estou usando o SketchUp o Pro, o 2023, mas dá para desenhar na mão? Dá para fazer isso na mão, com bastante cautela, com bastante cuidado, conferindo bastante as medidas para você poder fazer verificar aqui a distância. Nesse caso da distância, eu consigo aqui com o software medir a distância para saber quanto é que eu tenho que medir para poder cortar certinho. Se eu não tiver o software, eu vou lá com uma trena,
ou 1 metro e meço a distância de um trilho ao outro. Vou mostrar lá como é que eu vou fazer, como é que eu vou medir essa distância, se por acaso eu não tivesse com esse software aqui. Com o metro, como é que eu vou fazer a medição? Eu vou encostar aqui o metro nessa chapinha aqui, nessa parte onde vai sair, que é essa parte aqui que a gente vai colocar na madeira. Então, para eu ter certeza aonde eu estou colocando, o que eu vou fazer? Eu encosto ela lá, encosto o metro aqui e vou fazer a medição até na outra parede que está dando aqui 574 milímetros. E vou lá no fundo e meço também para saber se está 574, para saber se está esquadrejado. Se porventura houver um erro de 1 ou 2 milímetros, ela sai, tá vendo? Ela mexe aqui, ó. Ela vai tentar se adequar para corrigir esse ângulo. Mas eu não posso passar de 1 ou 2 milímetros para ele poder fazer essa correção aqui. Aqui, os gavetões já estão posicionados aqui, eu já coloquei o gavetão aqui. Então eu vou fazer essa caixa aqui para mostrar como é feito o processo, é o mesmo processo para as demais caixas. E depois nos outros 3 gavetões do outro balcão, eu mostro também como é que é feito, apesar de que o processo é o mesmo, as medições são as mesmas, o que muda aqui é o desenho, o modelo, uma caixa um pouco maior, ou seria um gavetão um pouco mais profundo para poder colocar o cesto de lixo. Na parte de cima, o que eu vou fazer? Eu vou riscar agora aqui a lateral desse lado e do outro. 5.5. Vou traçar uma linha aqui, para depois colocar o trilho aqui e vou fazer a parte de baixo também. 5.5. Agora eu vou riscar a parte de baixo. Já essa parte aqui de baixo, eu estou marcando aqui com 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. 10 centímetros aqui desse lado também. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou puxar aqui esse trilho, puxar ele todo. Aqui tem uma alavanquinha. Eu baixo ele, puxo e tiro essa parte do trilho onde vai ficar ligado na gaveta. Essa vai ser a minha parte da frente da gaveta. O que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui o esquadro combinado e vou marcar 1 milímetro daqui do topo aqui para dentro. A mesma coisa eu vou fazer aqui, vou marcar 1 milímetro. Isso eu tenho que fazer dos dois lados. Desse outro lado a mesma coisa, 1 milímetro aqui e 1 milímetro aqui. Como a gente colocou 2 trilhos para reforçar, o que eu vou fazer? Essa linha aqui, eu vou centralizar aqui no olho, dentro dessas marcações, esses furos para eu poder fixar. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, posiciono aqui e avanço aqui até esse batente encostar aqui e verifico se está bem alinhado aqui. Agora eu vou fazer do outro lado e vou testar lá no trilho. Se estiver tudo ok, eu volto e coloco mais 2 parafusos de cada lado para reforçar bastante aqui a estrutura. Bom, o que acontece agora aqui? Agora eu acho que é a pior parte, a parte mais chata,
que é a parte de você encaixar esses trilhos aqui nos trilhos fixos. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro posicionar um para encontrar um lado, encontrei fácil aqui, desse lado a mesma coisa. O que acontece? Eu vou empurrando devagarzinho, senti o trilho travar. Fechou a gaveta. A primeira vez que você vai fechar a gaveta, vai devagarzinho para ver se não tem nenhuma diferença, se ele não está tirando a diferença, para você não quebrar os trilhos. Depois, ele já fecha com mais facilidade. Travou lá, ó. Puxo, destravo e pronto. Tenho minha gaveta fechada. Aqui vai um tampão em todas elas, como se fosse uma porta. Na hora que eu puxar, vai sair essa parte aqui. E aí depois eu fecho ela. E aqui eu vou pôr o cesto de lixo. Fiz um pouquinho mais largo para deixar aqui os sacos de reserva que eu vou colocar. E aqui a gente fecha, tem uma gaveta fechada, embutida dentro do balcão. Um detalhe aqui que é bastante importante passar essa informação, eu utilizei um software para poder fazer essa bancada, o SketchUp 2023 Pro. Independente de propaganda, é um software muito bom e muito prático, não é difícil de ser utilizado. Claro que, como tudo, você tem que estudar, ter um pouquinho de paciência para poder fazer. Fica muito mais seguro, muito mais correto na hora de você fazer os cortes e desenhar o balcão. Se você não tiver o software, dá para fazer também de outras formas. Dá para modificar, dá para fazer medidas, dá para fazer exatamente o mesmo balcão, só que de forma diferente. Não se apegue ao software. Eu tinha o software, quis utilizar o software e mostrei toda essa técnica utilizando o software. Com o software, o risco de dar errado é muito mais difícil, porque você está trabalhando com milímetros, medidas exatas. Então, na hora de você cortar, você simplesmente vai transferir essa medida para o corte e vai fazer o mesmo corte. Depois você dá uma conferida. Lembrando que esses trilhos telescópicos, claro que para quem já conhece, isso daí é chovendo molhado, mas enfim, o trilho telescópico, ele tem lá uma parte que você consegue regular ele, vira um pouco para fora. Então, se você errar em alguns milímetros, 1, 2 milímetros, o trilho corrige e você consegue encaixar a gaveta. Mas o importante é que você esteja muito bem esquadrejado ali com seus cortes, tenha feito corretamente, para na hora de você entrar com a gaveta, ela entrar corretamente. Porque se ela funilar lá no começo, ou ela funilar logo no início, você não consegue colocar a gaveta, e aí não vai dar, o trilho não consegue corrigir. Então toma bastante atenção, certifica ali nas medidas da espessura do trilho, que normalmente é padrão 12 milímetros, para que você consiga fazer o seu encaixe de gaveta. Porque essa técnica é a mesma aplicada para gaveteiro. Vai depender de você, não deu certo, faça de novo, não desanima. A primeira vez que eu fui fazer uma gaveta, a hora que eu entrei com o trilho, eu entrei arrebentando tudo, as bolinhas todas ali, as esferas do trilho saíram todas caindo pelo chão, e eu fiquei muito chateado, mas mesmo assim continuei tentando, até que uma hora você consiga. Não existe coisas que a gente não possa fazer. Treine, tenha paciência, persista. Eu tenho certeza que se eu consigo, você também consegue e faz até melhor.